Graça e paz, irmãos. Como é bom mais uma vez estarmos aqui online para aprendermos da palavra do Senhor, para adorarmos a Ele. Eu quero nesse momento convidar você a cantar algumas canções de exaltação ao Senhor. Cantemos a Ele. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor.
soberano, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós, Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Queria convidar você nesse momento a fazer a sua oração. Ore ao Senhor, coloque diante dele seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão. E eu peço que vocês acrescentem em suas orações. Oremos pelos nossos líderes, pelos políticos que têm governado esse país, a nossa cidade, nosso estado. Oremos para que o Senhor os use, apesar de muitos deles não serem cristãos. Eles estão ali, colocados naquele lugar, porque o Senhor os quis ali. Oremos por ele, para que o Senhor os dê sabedoria, para que eles tomem decisões que agradam o Senhor, que beneficiam o seu povo. Oremos a ele. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos o teu povo. Apesar de sermos pecadores, nós podemos dizer: Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com tua graça. Nós não poderíamos te escolher. Nós só escolhemos o que é mal porque somos pecadores. Mas o Senhor nos escolheu e nos fez a tua nação, o teu povo. Nós queremos te agradecer por nossa igreja e pela internet, porque apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, podemos edificar a tua igreja por meio desse veículo. Que nós possamos usá-lo de forma sábia e que o Senhor possa nos usar, Senhor, para edificar a tua igreja. Nesse momento nós também queremos te pedir pelos líderes da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Senhor, dá sabedoria a eles. Sabemos que a situação não tem sido fácil. Sabemos que é difícil tomar decisões pelo melhor do povo, pelo melhor da população. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa usá-los, Senhor, para o benefício do teu povo, para o crescimento do teu reino. Que nós possamos em breve estarmos presencialmente reunidos para te adorar. Nós sabemos que isso parece um pouco distante ainda, mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Te pedimos pelos cientistas, Pai, que têm criado vacinas. Te pedimos que o Senhor possa usá-los também, Senhor, para o benefício do teu povo mais uma vez. Abrevia esse tempo que nós temos vivido, Senhor, longe do culto público. E nos ajuda, Senhor, a nos mantermos bem fisicamente, mentalmente, nesses tempos de quarentena, de isolamento social. Nós queremos te orar gratos por todas essas coisas, pedindo por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos baseados na carta de Paulo aos Efésios. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3, e nós hoje vamos refletir acerca dos versículos de número 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21. Vamos ler então o texto bíblico. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder,
por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos auxilie nesse momento de aprendizagem. Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos deu a Sua palavra, a Sua revelação, mas nós queremos Te agradecer também, ó Deus, porque o Senhor nos deu o Seu Espírito, que ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a mensagem revelada. Se não fosse, ó Pai, a atuação do Teu Espírito em nossas vidas, a Bíblia seria para nós um livro fechado. Mas uma vez que o Senhor derramou sobre nós o Seu Espírito, e uma vez que Ele age poderosamente em nós, a Bíblia é um livro aberto para o Teu povo. E nesta noite nós queremos Te pedir que outra vez o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale, ó Pai, conosco, que o Senhor instrua o nosso coração nos Teus ensinamentos eternos. Especialmente agora, Deus, que estamos diante de um texto que registra a oração do apóstolo Paulo, que nós possamos entender as verdades, ó Pai, contidas nessa oração, de forma que a nossa comunhão contigo também seja enriquecida. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos a direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você vem nos acompanhando desde o início dessa epístola, você vai lembrar que esta não é a primeira oração registrada nessa carta. Ao final do capítulo 1, quando Paulo fala sobre esse plano de Deus revelado ao longo dos séculos e implementado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, Paulo também encerra esse primeiro capítulo com uma oração. Agora, quando nós chegamos ao final do capítulo 3, mais uma vez Paulo volta a interceder pelos seus leitores, os efésios. E neste momento, então, nós vamos olhar para essa oração, vamos analisar as suas partes separadamente e vamos buscar ensinamentos para que haja crescimento em nossa vida e para que haja crescimento especificamente na nossa própria prática de oração e de busca da presença de Deus. Eu queria então mostrar para você um esboço de como nós poderíamos dividir ou como nós poderíamos separar as principais partes dessa oração. Poderíamos dizer que ela tem uma introdução que começa no versículo 14 e vai até o versículo 15. Depois nós temos uma primeira petição que o apóstolo Paulo faz, começando no versículo 16, indo até a primeira parte do versículo 17. E então teremos a segunda petição, começando na segunda parte do versículo 17, indo até o 19. E por fim nós temos uma doxologia. Nós temos palavras finais de louvor a Deus, que cobre os versículos de número 20 a 21. Então, pensando primeiramente nessa introdução, versículos 14 e 15, como nós acabamos de ler, nós podemos dizer que esses dois versículos, eles apresentam os fundamentos sobre os quais Paulo erigirá a sua oração. Paulo estará aqui diante de Deus pedindo ao Senhor grandes coisas, mas ele sabe que esses seus pedidos, eles não são pedidos aleatórios,
eles não são pedidos sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento. Ele sabe que a oração que ele está prestes a fazer a Deus pelos Efésios tem um firme fundamento. E é isso que nós vimos no versículo 14, quando ele diz, por essa razão. Bem, quando você está pensando num texto como esse, e você encontra uma expressão por esta razão, a pergunta mais óbvia que deve vir à sua mente é: que razão é esta? A que Paulo está se referindo quando ele inicia essa sessão dizendo por essa razão? E aí é claro que você vai buscar essa razão nesse contexto imediato, ou seja, naqueles versículos que estão antecedendo esse texto que nós estamos lendo. Então, se você voltar um pouco, versículos ainda dentro do capítulo 3, você vai ver que esta mesma expressão, ela se repete em Efésios capítulo 3, versículo 1. Paulo diz, por essa razão oro. E aí, depois dos versículos de número 2 ao versículo de número 13, Paulo faz aqui um parêntese, onde ele defende, onde ele apresenta o seu ministério como um apóstolo de Cristo. Então, essa expressão que nós encontramos no versículo 14, por essa razão, ela está retomando a expressão que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1, onde Paulo diz, por essa razão oro. Então, essa razão precisa ser buscada naquilo que vem antes disso, ou seja, naquilo que está no capítulo 2. No capítulo 1, como eu disse, Paulo já tinha apresentado verdades eternas acerca desse plano redentivo de Deus e orou. Agora, no capítulo 2, se você se lembra bem, Paulo fala sobre a nova vida em Cristo. Aquilo que Cristo fez na vida dos seus, vivificando-os da morte e dando-lhe nova vida. E agora todos esses que foram vivificados por Cristo, eles estão sendo utilizados por Deus na formação de um santuário santo no Senhor. É o povo redimido de Deus que está se juntando um a um, e todos eles unidos por Cristo, para serem morada de Deus por seu Espírito, como lemos no final do capítulo 2. Essa morada de Deus, ela é formada por gente procedente de todos os povos, nações, incluindo judeus e gentios. Essa morada de Deus, ela está fundamentada nos alicerces que foram estabelecidos pelos apóstolos e pelos profetas. Todos eles estão sendo construídos acima da pedra angular que é Cristo. E todas essas pedras vivas que formam esse santuário ao Senhor são habitados pelo Espírito Santo. Portanto, é quando Paulo olha para essa imagem grandiosa da Igreja de Deus, e quando ele olha para si mesmo como um instrumento, um homem que foi usado por Deus como apóstolo aos gentios para lançar os fundamentos deste santuário ao Senhor entre os gentios, ele fica maravilhado com essa imagem que ele tem diante de si acerca dos desdobramentos da redenção, e por causa disto, é por esta razão que ele cai de joelhos ao Senhor e ele ora pelos seus leitores. Versículo 14 diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. E aqui nós temos uma segunda razão. Por que Paulo ora? Porque ele sabe que ele está diante do Pai. Paulo trata a Deus como Pai. Obviamente que aqui ele está reverberando o ensino de Jesus Cristo nos Evangelhos, que nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como o nosso Pai. E qual é a importância disso? Qual é a importância de nós nos aproximarmos de Deus, sabendo que Ele é alguém completamente diferente daquelas divindades pagãs, a quem as pessoas dirigiam sempre para lhes apaziguar a ira. Com Deus nós não precisamos agir dessa forma. Nós chegamos na presença de Deus na plena confiança de que nós somos recebidos por Ele, de que nós somos acolhidos amorosamente em Sua presença e que as nossas orações podem ser plenamente ouvidas por Ele com atenção, porque Ele é o nosso Pai.
E Paulo diz que ele é não apenas o seu Pai, mas que ele é o Pai também do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo vê a si mesmo não como filho de Deus, mas ele vê a si mesmo como um membro de uma grande família que está debaixo da paternidade amorosa de Deus. E este é o fundamento pelo qual ele pode orar ao Senhor e pelo qual ele pode interceder pelos efésios. Quando nós lemos aqui que Deus é o Pai de toda a família nos céus e na terra, não devemos entender que aqui esteja alguma noção da paternidade universal de Deus ou da irmandade universal dos seres humanos, como já quiseram propor alguns teólogos liberais. Não, essa expressão refere-se ao fato que Deus é Pai de uma grande família que inclui não só os nossos irmãos que conosco hoje compõem esta igreja, mas que inclui também os irmãos de todas as nações e os irmãos de todas as épocas. Quando Paulo diz que Deus é Pai de uma grande família nos céus e na terra, ele está reconhecendo que aqui não está apenas ele e os seus contemporâneos, mas que essa família inclui Abraão, inclui Davi, inclui Isaac, Jacó, Isaías e todos os homens de Deus que igualmente a ele também foram alcançados pela sua graça e vivificados pelo seu Espírito. Este é, portanto, o fundamento. A introdução dessa oração, versículos 14 e 15, nos apresenta os fundamentos da oração que Paulo está prestes a oferecer a Deus em favor dos efésios. E então, quando nós chegamos no versículo 16, nós temos a primeira petição que Paulo apresenta. E o texto bíblico nos diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Eu queria que, antes de tudo, você observasse o aspecto trinitário desta oração. Nesta primeira petição, Paulo faz alusão às três pessoas da Trindade. Ele diz que ora para que Deus, com as suas gloriosas riquezas e por meio do seu Espírito, faça com que Cristo habite no coração dos efésios. E aí você tem Pai, Filho e Espírito Santo, todos igualmente citados e aludidos nesta oração. Paulo não acredita, como alguns, que Deus seja uma só pessoa. Ele sabe que Deus é um ser composto de três pessoas, que subsiste na forma de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como ele já havia apresentado essas três pessoas da Trindade em ação dentro do plano redentivo, quando ele escreveu o capítulo 1, agora ele mais uma vez apresenta a sua oração e dirige essa oração à Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E o conteúdo dessa oração, ele está baseado nas suas gloriosas riquezas. Antes que Paulo apresente o objeto do seu pedido, ele afirma que esse pedido que ele vai apresentar a Deus pode ser retirado dos recursos infinitos das gloriosas riquezas de Deus. Paulo já havia mencionado essa riqueza de Deus várias vezes nessa carta, como, por exemplo, capítulo 1, versículo 7, Paulo fala sobre as riquezas da graça de Deus. Depois, no capítulo 1, versículo 18, Paulo fala sobre as riquezas da gloriosa herança que Deus tem preparado para os seus. Capítulo 2, versículo 4, Paulo também tinha dito que Deus é rico em misericórdia. E agora, no capítulo 3, versículo 8, Paulo fala sobre a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então é consciente que Deus é não apenas o seu Pai, mas que Deus é possuidor
de infinitas riquezas, de gloriosas riquezas, a riqueza da sua graça, a riqueza da sua misericórdia, que Paulo pode pedir para que Deus fortaleça os efésios no interior do seu ser. Este é o pedido que ele apresenta, que Deus fortaleça os efésios no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Primeiramente, nós poderíamos destacar aqui o núcleo dessa oração de Paulo, o núcleo dessa petição de Paulo é por força interior. Isso é bem interessante quando nós pensamos no mundo à nossa volta, que busca todos os tipos de recursos para melhorar sua aparência exterior. A oração de Paulo é para que Deus fortaleça o seu povo no interior com poder. E ele diz que isso vai ser feito por meio do seu Espírito. Se você já conhece como as três pessoas da Trindade trabalha na obra da redenção, você vai ver que Paulo está aqui repetindo a função do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que aplica os benefícios da redenção na vida dos crentes. Por mais que Cristo houvesse conquistado para nós riquezas e benefícios redentivos na cruz, nós não seríamos capazes de, por nós mesmos, nos apropriar de nenhum deles. E é o Espírito Santo, então, que é enviado por Deus para aplicar os benefícios redentivos da cruz na vida do povo de Deus. E aqui o que Paulo está pedindo é exatamente isso, que o Espírito Santo, que já havia aplicado a redenção nos Efésios, ele pudesse agora fortalecê-los no íntimo, com poder. E tudo isso com que finalidade? Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. O que Paulo está aqui pedindo é a habitação de Cristo. Que os efésios sejam revestidos, sejam fortalecidos no seu interior por meio do Espírito Santo, para que eles pudessem experimentar a habitação de Cristo no coração deles. E é claro que se essas pessoas já foram regeneradas, Cristo em alguma medida já habitava neles. Eles já eram templo de Deus, como foi afirmado ao final do capítulo 2. Eles já eram morada de Deus, eles já eram santuário santo de Deus. O que Paulo está aqui então falando não é sobre o fato deles serem habitados por Cristo, isso eles já o eram. Paulo está aqui falando sobre a qualidade e sobre a intensidade dessa presença e dessa permanência de Cristo na vida deles. Nós poderíamos aqui pensar numa analogia da casa própria. Se você já passou por essa experiência, você sabe, você compra uma casa, ou você aluga uma casa e você vai morar dentro dela. No primeiro instante que você adentra essa casa, você já está habitando esta casa. Mas vai levar um tempo para que essa casa seja um lugar onde você possa habitar confortavelmente. Vai levar um tempo e vai requerer alguns ajustes para que esta casa vá progressivamente deixando de parecer com o seu antigo proprietário ou com o seu antigo morador e passe a ser cada vez mais parecida com você, que seja cada vez mais adequada às suas próprias características enquanto morador. É isso que Paulo está aqui desejando e orando ao Senhor acerca dos Efésios. Que Cristo habite de uma forma intensa na vida deles, que Cristo possa sentir-se cada vez mais confortável nessa habitação na vida dos Efésios. Para nós pensarmos num exemplo em termos bíblicos, poderíamos, por exemplo, pensar na narrativa dos anjos de Deus quando eles visitaram o servo de Deus Abraão. Como eles se sentiram à vontade. Os varões que visitaram Abraão e Sara ficaram completamente à vontade, se sentiram bem na companhia daquela família piedosa.
Mas alguns capítulos depois, quando os anjos de Deus saem da casa de Abraão e vão visitar a casa de Ló, apesar deles em alguma medida habitarem aquela casa por algum tempo, a narrativa deixa bem claro que eles estiveram ali de uma forma bastante desconfortável. Foi sofrível o tempo em que eles estiveram na casa de Ló. Então essa é a ideia, que a habitação de Cristo na vida dos Efésios seja uma habitação plena, seja uma habitação confortável, que a vida de cada um deles seja cada vez mais adequada e esteja cada vez de uma forma mais digna do Cristo que agora os habita. E tudo isso, ao final do versículo, Paulo esclarece que se dará pela fé. Obviamente que se a regeneração deles não se deu por obras, se a nova vida desse povo de Éfeso não se deu pelas suas obras, mas se deu pela fé, da mesma forma a progressiva e crescente habitação de Cristo na vida deles também se dará pela fé. Não se dará por meio do seu esforço, mas se dará por meio da fé em Cristo e da operação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles, permitindo que eles sejam cada dia mais santificados e que a sua vida seja cada dia mais adequada à habitação do Espírito Santo. E então chegamos no versículo 18, quando Paulo então apresenta a sua segunda petição. Leiamos outra vez. Melhor dizendo, a partir da segunda metade do versículo 17, quando ele diz: "E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento." Se na primeira petição, Paulo havia pedido para que esses crentes efésios fossem revestidos com poder no seu íntimo, para que eles pudessem experimentar a plena habitação de Cristo em sua vida, a segunda petição é para que eles possam conhecer o amor de Deus plenamente. Aqui ele não está falando da habitação, aqui ele está usando uma outra metáfora que é conhecer o amor de Cristo plenamente. Conhecer o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Mas antes de nós pensarmos na petição, Paulo também esclarece que essa petição ela tem um fundamento específico. Os efésios eles podem crescer nessa experiência do amor de Cristo, porque uma vez que eles foram vivificados pelo Espírito Santo, eles estão arraigados e alicerçados em amor. E por causa disso, agora, Paulo pode pedir para que cada um deles, não pensando em si mesmo individualmente, mas como disse o texto, juntamente com todos os santos, que eles possam crescer na experiência de conhecer o amor de Cristo em toda a sua dimensão. Mais uma vez, é claro que se eles eram crentes regenerados, se eles eram crentes nascidos de novo, eles já conheciam o amor de Cristo em sua medida. Mas agora Paulo está pensando numa ideia de plenitude. Paulo está dizendo para eles, uma vez que vocês têm conhecimento do grandioso plano salvífico que Deus aplicou na vida de vocês poderosamente, uma vez que vocês têm consciência da tão grande salvação com a qual vocês foram alcançados, eu oro para que vocês, juntamente com todos os santos, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam crescer no conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões. E qual é a finalidade deste conhecimento? Paulo diz, para que, versículo 17, vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que isso significa? O que significa ser cheio da plenitude de Deus? Ser cheio da plenitude de Deus está relacionado à ideia de ser totalmente dominado pela pessoa de Deus.
Nós poderíamos aqui dar um exemplo do que significaria dizer que uma pessoa está cheia de ódio ou está plena de ódio. Significa que ela está completamente dominada pelo sentimento do ódio. Ou se nós disséssemos aqui que uma pessoa está plena, que uma pessoa está cheia da felicidade, do pleno sentimento da felicidade, poderíamos dizer que ela está tomada de uma alegria, que ela está tomada de um gozo tal, que toda a sua vida, todas as suas ações, todas as suas decisões, até o seu aspecto, até o seu semblante, transmite isto, que ela está totalmente dominada pela felicidade. Então, quando Paulo ora aqui, para que os efésios cresçam nessa experiência, desse conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões, Paulo está primeiramente orando, não para que eles amem mais a Cristo, mas para que eles sejam capazes de conhecer cada vez mais o amor que Cristo tem por eles, o amor que Cristo derramou na vida deles. E essa não é uma experiência sensorial sem nenhum objetivo, ela tem um objetivo claro, é para que eles sejam plenos ou para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, para que eles venham a viver uma vida totalmente dominada por Deus. Para que todas as suas ações, para que todas as suas decisões na vida diária reflitam que eles estão totalmente dominados por Deus e que nenhuma parte do seu ser, nenhuma parte da sua existência está sendo dominada pelo seu ego, pela sua velha natureza, mas que a presença de Deus em sua vida tomou cada parte do seu ser, que a presença de Deus em sua vida tomou conta, tomou controle de todos os âmbitos da sua existência. É isso que significa ser cheio da plenitude de Deus. Paulo vai usar essa expressão plenitude de Deus aqui no capítulo 3. Mais à frente, quando chega no capítulo 4, Paulo vai falar da plenitude de Cristo. E no capítulo 5, Paulo fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós também poderíamos entender essa experiência de ser cheio da plenitude de Deus como uma metáfora ou como uma expressão equivalente à maturidade espiritual. Então aqui a oração seria para que os efésios pudessem conhecer o amor de Cristo plenamente, de forma que eles fossem plenamente maduros espiritualmente. A maturidade espiritual significa que nós chegamos a ser tudo o que Deus planejou que nós fôssemos. Significa atingir uma medida de completude, cujo padrão é o próprio Deus. Maturidade aqui que decorre do pleno conhecimento do amor de Cristo. Não é uma maturidade que é fruto de um exercício intelectual apenas. Não é uma maturidade que vem do conhecimento teológico meramente em termos acadêmicos. É uma maturidade que vem da experiência do amor de Cristo. E tanto é assim que Paulo diz que esse amor de Cristo, no versículo 19, ele excede todo o conhecimento. O que pode, num primeiro momento, inclusive parecer paradoxal. Como é que Paulo ora para que os efésios tenham o conhecimento de toda a dimensão do amor de Cristo e, ao mesmo tempo, ele diz que este amor de Cristo excede todo o conhecimento? É que conhecer o amor de Cristo não é um exercício intelectual apenas. Obviamente que todo o processo passa pela nossa compreensão, passa pela nossa razão, mas é óbvio que ele vai muito além. Cada um de nós precisa aprender a conhecer e a experimentar o amor de Cristo na vida. E essa experiência de conhecer o amor de Cristo em toda a sua dimensão, ela está muito além da capacidade humana de conhecimento. É algo que pode ser operado apenas pela capacitação e pela influência santificadora
do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós então chegamos no versículo 20, Paulo aqui não apresenta uma outra petição, não. Ele apresenta aqui aquilo que os estudiosos bíblicos chamam de uma doxologia. Ou seja, Paulo está apresentando, ao final desta oração, algumas palavras de louvor. E o que ele diz é que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, Paulo está aqui reafirmando que a sua oração não está sendo dirigida a uma divindade qualquer, mas está sendo dirigida àquele Deus, aquele Pai, rico em graça e rico em misericórdia, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou mesmo do que tudo o que pudéssemos imaginar. E essa palavra de louvor de Paulo, ela é extremamente útil quando nós podemos pensar que alguém ao ler esta oração poderia dizer: Paulo está sendo utópico demais aqui. Paulo está pedindo coisas que vão muito além das nossas possibilidades. Isso aqui não acontece na vida de uma pessoa, de um homem mortal. E parece que Paulo está, talvez aqui, antecipando essa palavra de incredulidade, que alguém pudesse com ela reagir a esta oração. E Paulo reforça aqui que o Deus a quem ele ora, ele é poderoso o suficiente para fazer não aquilo o que nós pedimos, não apenas aquilo que nós podemos pedir diante dele, mas até mesmo aquilo que nós possamos imaginar. Portanto, essa oração, apesar de trazer para os efésios um padrão bastante elevado de vida cristã, ela é algo que é totalmente capaz de acontecer, é algo que é totalmente execuível, algo que é totalmente real, quando nós temos a consciência de que é Deus que pode realizar isso em nossas vidas. Se dependesse de nós, se dependesse da nossa própria capacidade de atingir a plenitude de Deus, de alguma forma conquistar a experiência do conhecimento, do amor de Cristo em toda a sua plenitude, ou qualquer uma dessas coisas que Paulo menciona nessa oração, nada estaria ao alcance do nosso próprio braço. Ele é curto demais para atingir qualquer uma dessas coisas. Mas quando nós levamos em conta que essas petições são feitas ao Deus que é rico em graça, ao Deus que é rico em misericórdia, a um Deus que ao longo de muitos séculos tem implementado um grande plano redentivo para reunir judeus e gentios e pessoas de todos os povos numa igreja, num povo, numa comunidade que é transformada num santuário vivo ao Senhor. Então essas orações, elas passam a ser possíveis, porque Deus é que pode realizá-las. E além disso, Paulo diz que tudo isso vai ser feito de acordo com o seu poder que atua em nós. É de acordo com a medida do poder de Deus e não da capacidade humana. E então, quando nós chegamos no versículo 21, Paulo então apresenta um propósito supremo para estas petições que ele faz pelos efésios. É para que a ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Paulo aqui nessa oração tem em vista, portanto, o crescimento dos efésios em várias dimensões. Mas ao final desta oração, com estas palavras de louvor, Paulo nos mostra claramente que este crescimento ele não tem um fim em si mesmo. O fim último a que ele visa é para que Deus seja glorificado através da igreja, ou que Deus seja glorificado na igreja. Então, meus irmãos, quando nós pensamos nessa oração, com a sua introdução, com as suas duas petições principais e com a sua palavra de louvor ao final, o que nós podemos aprender com isso? Eu acredito que Paulo
está aqui mostrando para os seus leitores, primeiramente, e agora também está mostrando para nós, leitores do século XXI, a relação que deve haver entre teoria e prática na caminhada cristã. Paulo já havia falado muito acerca daquilo que Deus havia feito. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala daquilo que Deus fez em sua vida. Mas esta oração leva todo esse conhecimento teórico para uma dimensão prática. Paulo está orando para que todo esse conhecimento que os efésios têm agora acerca daquilo que Deus fez em sua vida seja traduzido em crescimento experiencial em suas vidas. Portanto, meus irmãos, nós podemos aprender aqui com esta oração que a vida cristã ela é muito mais do que um credo. Ela é muito mais do que um conjunto de conhecimentos religiosos a que nós podemos nos apegar e que nós podemos falar e que nós podemos inclusive discutir. A vida cristã é uma experiência, portanto, tudo que a gente sabe acerca do que Deus fez por nós, de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz pelo seu povo precisa ser traduzido em crescimento espiritual, precisa ser traduzido numa experiência de novidade de vida. Então, quando Paulo ora pelos Efésios, ele está aqui apresentando o seu desejo para esta igreja, mas ele está também fazendo uma transição do conhecimento teórico para a aplicação prática destas verdades eternas. De forma que quando nós formos continuar caminhando nesta epístola, você vai ver que todo aquele referencial teórico que nós temos nos capítulos 1, 2 e 3, eles são traduzidos em atitudes práticas que devem ser observadas na vida cotidiana dos efésios. Portanto, esta oração funciona não apenas como um modelo que nos ensina a orarmos ao Senhor, mas ela também seguia como uma exortação para que os efésios não ficassem apenas na teoria daquilo que eles sabiam, do que Deus havia feito na vida deles, mas para que eles experimentassem crescimento prático a partir disso. Eu creio também, meus irmãos, que essa oração nos oferece um modelo, um padrão para as nossas próprias orações. Tiago nos diz que nós muitas vezes não temos porque nós não pedimos. E quando pedimos, nós pedimos mal, para gastarmos com os nossos próprios desejos egoístas. Então, se você quer aprender a orar e a pedir a Deus, pedir bem, de forma que você possa receber e que você possa ter da parte de Deus, você tem aqui nessa oração um excelente modelo. Essa oração ela é focada nos objetivos do reino de Deus e da sua justiça. É uma oração centrada no reino de Deus, nos interesses do reino de Deus e na justiça que é característica do reino de Deus. Ela não pede por causas egoístas, por causas passageiras, por causas vãs. Quantos pedidos esses crentes efésios não poderiam apresentar diante de Deus, mas coisas que fossem vãs, pedidos cujas respostas fossem algo totalmente passageiros. E Paulo está ensinando que antes de tudo eles devem orar por aquilo que dá fruto eterno. É a habitação de Cristo em sua vida que dará frutos para a eternidade. É o conhecimento da amplitude do amor de Cristo que resultará numa vida plenamente vivida na presença de Deus. E é por essas coisas que nós devemos buscar. Não é interessante como todos nós gastamos muito pouco tempo na presença de Deus pedindo por esses objetivos elevados? Nós oramos pouco e quase sempre quando nós oramos, nós estamos pedindo pelas nossas causas, pelos nossos desejos passageiros. Nós investimos muito pouco tempo na presença de Deus,
pedindo para que, por exemplo, Deus possa nos fortalecer interiormente por meio do seu Espírito, para que nós possamos habitar, para que nós possamos experimentar a habitação de Cristo na nossa vida de uma forma crescente. Quantos de nós gasta algum tempo em sua vida pedindo para que nós possamos crescer no conhecimento do amor de Cristo até experimentarmos a plenitude de Deus? Então, meus irmãos, que nós façamos disto os nossos motivos de oração, que nós possamos aprender a oferecer diante de Deus orações que lhe sejam agradáveis e que estejam de acordo com a sua vontade, com o seu plano eterno revelado nas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a viver à altura da redenção que nós recebemos da parte do Deus Trino. Ore comigo outra vez, respondendo ao Senhor em oração por aquilo que nós aprendemos nesses instantes. Ó Deus querido, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra, toda ela é útil. Inclusive uma oração que Paulo faz por uma comunidade de crentes no primeiro século é tão rica de ensinamentos para nós hoje, cristãos do século 21. Nos ensine, ó Pai, nos ajude, incline o nosso espírito para atentarmos para a riqueza de ensinamentos que há nesta oração. E que nós, ó Deus, façamos desta oração uma pauta para a nossa vida de comunhão contigo, uma pauta para a nossa vida de busca ao Senhor, que busquemos ao Senhor por objetivos elevados, por pedidos cujas respostas nos levem cada vez mais perto de Ti e para cada vez mais longe da nossa natureza caída e deste mundo pecaminoso. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos investir as nossas vidas em oração que seja como um incenso suave e agradável diante de Ti, pedindo ao Senhor aquilo que está de acordo com o Seu plano soberano para as nossas vidas. E que esta oração, ó Deus, seja uma pauta não apenas para as nossas petições, mas que esta oração seja também para nós uma pauta para a nossa vida, que ela seja para nós uma regra de vida, que ela nos ensine como devemos viver à altura daquilo que o Senhor já fez por nós, daquilo que nós já recebemos da Tua parte. Agora que nós recebemos nova vida, agora que nós fomos vivificados pelo Teu Espírito, que nós possamos andar em novidade de vida diante do Senhor e que estes ensinamentos pautem a nossa caminhada diária. Ó Deus, ajuda-nos a viver por meio da influência do Teu Espírito à altura do Evangelho e que nós tenhamos contentamento nisso, que essa seja a nossa busca e que essa seja a nossa alegria, sermos achados em Cristo, sendo plenamente habitados por eles, e assim que sejamos cheios da plenitude do Deus que nos salvou. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.